Salve, salve aí, galera. Estamos aqui para mais uma edição do Fluir Podcast. Eu e Baratex aqui, a gente vai hoje trocar uma ideia sobre algumas polêmicas que estão acontecendo nos campeonatos de jiu-jitsu. E são dois temas, basicamente, que é o fechamento de atletas nas finais, né? Ou seja, quando dois atletas da mesma equipe, agora está acontecendo muito também, não precisa nem ser da mesma equipe, são amigos, e aí fecham e não tem luta. E a outra situação que é bem polêmica, tem acontecido bastante, principalmente nos eventos aqui em Pernambuco, mas a gente sabe que isso acontece no Brasil inteiro. Sim. Então são eventos que anunciam, né, a premiação do absoluto, mas colocam no edital uma quantidade mínima de atletas para poder pagar a premiação dessa categoria absoluto. Então a gente vai aqui trocar uma ideia sobre isso, colocar a nossa opinião, não só como praticantes, como atletas, Barata como professor, eu como empresário do meio há 12 anos, né? Então, e nós como espectadores. E também como espectadores que amam o jiu-jitsu e que quer ver as finais, né? A gente quer ver os melhores lutando. Então, abrindo já aqui, Barata, sobre isso, pedir a galera aí que assine aí o canal, dê o like, né? E compartilha pra galera aí, quem tiver interesse nesse assunto. A gente aqui sempre fala sobre jiu-jitsu, sobre artes marciais, sobre esporte, esportes e estilo de vida, enfim, são coisas que fazem parte da nossa vida e os convidados também sempre vêm nesse sentido aí para contribuir com os seus conhecimentos, os seus saberes, né? Para quem gosta desse estilo de vida e quem está dentro dos esportes em geral. Casa do Pará sempre representando aí, Barata. Pô, obrigado aí, Caio. Obrigado, Bruno Barão, sempre representando Casa do Pará, patrocinador oficial do Fluir Podcast. Sempre junto. Então vai lá na Casa do Pará e confere o melhor açaí do mundo, indiscutivelmente, porque quem já tomou açaí sabe que a Casa do Pará é diferenciado. E não só no açaí, mas também nas comidas típicas do Pará. Lá você vai encontrar o tacacá, o pato no tucupi, enfim, aquele movimento todo que a gente tem aquelas comidas maravilhosas e deliciosas. Beleza, galera? Então, Baratex? Pô, é isso aí, galera. Vamos começar aqui a discussão sobre isso, né? Do ponto de vista, de vários pontos de vista, assim, na verdade, né? Pela turma do evento aí que está arrecadando dinheiro, né, no final das contas aí das inscrições para reverter aí, de uma certa forma, os atletas, tá? Mas aí tá terminando tendo restrição, né, Max? Aí tem campeonato que restringe aí a ter 12 atletas inscritos, outros com 8, né? E aí ainda tem uma combinação de situação aí de ser duas pessoas da mesma equipe, né? Na verdade, o que eu percebo, né, Barata? A gente vem analisando o que acontece, né? Então, quando a gente vê que eu queria entender, na verdade, qual é o motivo de ter uma quantidade tão grande de atletas para poder pagar a premiação, né? Então, assim, tipo, se a gente anuncia, eu vou falar aqui também como organizador de evento, que a gente já fez um evento grande e eu já fiz vários eventos, não da modalidade do jiu-jitsu, mas eu fiz muitos eventos, passei 6 anos da minha vida trabalhando com promoção de eventos, que eram eventos que não tem nada a ver com jiu-jitsu, mas tinha uma coisa muito parecida que a gente chamava do racha, né? Que quem não me conhece, quem sabe, a minha origem é do sertão, e eu me criei dentro de fazenda e correndo vaquejada, né? A vaquejada é um evento hoje que movimenta milhões. As vaquejadas estão acontecendo atualmente, premiam com 300, 400, 500 mil reais os campeões, né? Sim. E isso acontecia muito também. Chegava no final ali, tinha um carro de premiação no primeiro lugar, 4 motos, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Então os 5 que chegavam nesse ponto aí se juntavam, rachavam aquilo e aí você não via a final. Não existia final, rachava e não tem a final. Você não vai ter o campeão. Vai ser dividido ali o campeão. Vai pegar o valor do carro, o valor das 4 motos, faz um bolo só e divide igual para todo mundo. Óbvio que isso aí faz com que esses 5 atletas, eles saiam com um dinheiro legal, beleza, isso aí é o ponto de vista que faz com que eles rachem, não correr o risco de repente de o cara ganhar um carro e o quinto lugar ganhar uma moto. Então eles juntavam para poder
né? Tudo muito parelho, e então para ficar tudo igual, vamos dizer assim. Entendi. E eu percebi que no jiu-jitsu é a mesma coisa, só que com premiações bem menores, né? Sim. Então, o racha, né, ou o fechamento, na verdade, ele prejudica de forma muito grave a profissionalização do esporte. Porque quando você paga um flow grappling, por exemplo, que aconteceu no Pan-Americano, e você tem lá praticamente, né, 40% das finais não aconteceram porque existiu os fechamentos, né, e inclusive não foi só fechamento de atleta da mesma equipe, teve fechamento também de atletas que são só amigos e eles não lutaram por causa disso. Então quando a gente traz a experiência de outros esportes, como o judô, né, que é um esporte olímpico, como o wrestling, que é um esporte olímpico também, e a gente vê a realidade deles, então é outro contexto completamente diferente. Os caras lutam. Eu vi aqui, por exemplo, teve aqui a Copa Nagai, que eu fui assistir uma vez, e quando eu olhei na final, estava lá o Felipe, que era o professor da Nagai, e um aluno dele. Me fugiu a memória aqui o nome desse aluno dele, que era um faixa marrom. Né? O Felipe Cima é um faixa preta, professor do faixa marrom. E eles lutaram. E tu pensa que foi arrumadinho? Cacete. Não foi não, foi luta mesmo. O Felipe ganhou. Óbvio que acho que existe um respeito, mas quem assistiu aquela luta, assistiu uma luta. Não assistiu nada de arrumadinho ali não, assistiu uma luta. O menino deu o melhor que ele pôde, o Felipe também foi lá para bater. E eu vi o Felipe, inclusive, dizendo isso. Não, venha para eu não quero que venha mole para cima de mim, não. Venha, entendeu? A gente vai lutar. Então, assim, a mesma coisa acontece com as crianças. Na mesma equipe, que treinam juntos e vão lá e saem na porrada. Entendeu? E assim, e esses dois, eles já rolam até na academia, pô. Isso. Eu teve um exemplo... Por que não vai rolar numa competição? Exatamente. Mas não rola, mano. Só te interrompendo, Barata, teve uma situação que eu achei muito interessante. Eu acho que há uns 6 anos atrás, a gente tinha 2 atletas que a gente apoiava, que é bem conhecido do jiu-jitsu pernambucano, que é o pessoal da família Gomes. Tá? Sim. Então eles foram para um evento da CBLP, lá em Fortaleza, e aí saiu o Henrique Gomes no absoluto sem kimono e o Leandro Gomes do outro lado, comendo de coco todo mundo, vencendo, se encontraram na final. Quando chegaram na final, os organizadores já estavam desmontando o tatame. E aí eles chegaram e disseram, não, a gente vai lutar. Aí todo mundo ficou surpreso. O que foi que aconteceu? Toda a arquibancada voltou, cara. Pois é. Entendeu? Pra assistir a luta dos irmãos, entendeu? Então, assim, quando você vê isso, foi um show. Ele tá gravado lá. Pode olhar no YouTube que tá lá. Eles deram um show de jiu-jitsu, cara. Com certeza, não tenho dúvida. Entendeu? Porque eles saíram na mão lá. E depois o Leandro me confidenciou, poxa, que ele queria, o Henrique, né? Na verdade, queria que o Leandro fosse campeão e tal. Mas ele disse que quando começou a luta, ele não sabia quem era que tava na frente, quem era que tava ganhando, mais não sei quem, como é que tava. Tava naquele bola todo lá, que terminou, se não me engano, o Henrique foi campeão, não lembro, né? Mas houve a luta de 2 irmãos. Nesse evento do PAN, teve um fechamento de 2 irmãos. Que aí seria até plausível de o cara chegar e dizer, não, pô, sim, eu acho que aí agora não faz sentido lutar e tal. Mas se o esporte está buscando se profissionalizar, a luta tem que acontecer, o público tem que ver a final. Exatamente. Pô, é pelo público, pelo menos pelo público. Exatamente. Pô. Então, assim, o público que está presente lá até o final da competição, para ver um final do absoluto, vamos dizer, e de repente a turma não luta porque... Então, assim, eu acho, é um assunto polêmico, é um assunto que nem todo mundo vai concordar, mas, assim, o esporte perde. Isso é uma realidade. Porque você quer ver a luta dos melhores no final. E você não poder assistir essa luta... Aí hoje está tendo um movimento também assim, não, mas os eventos da IBJJF, eles não pagam premiação, e aí eu faço uma final com um cara que eu poderia ser contratado para uma luta casada que vai me pagar. Beleza, é um ponto de vista. Mas se você olhar para outro ponto de vista, essa luta acontecendo dentro de um grande evento como esse, promove os dois. Eles vão ser muito mais vistos. Porque o que faz a visualização do atleta, que precisa cuidar da sua imagem, tratar a sua imagem para poder viver do esporte como atleta,
quem promove são as principais federações. E no caso, a gente está falando da CBJJ e da IBJJF. Não tem outra forma de você se promover sem ser campeão dentro dessa instituição. Sim. Seja dentro... nos campeonatos, como teve agora o PAN, que foi um altíssimo nível, um campeonato irado, né? Ou seja, no Campeonato Brasileiro, no Europeu, no Mundial. Esses eventos da IBJJF é quem dá projeção para o atleta. Então, se o atleta quer aparecer... Né? Que existe pontuação e tudo mais. Exatamente. No caso dos faixas pretas, principalmente, que ele, para poder lutar o Mundial, ele precisa pontuar, ele tem que lutar esses campeonatos da IBJJF. E eles, com certeza, a imagem deles serão muito mais projetadas, tá? Então, assim, a maneira que eu vejo é que é um assunto polêmico, porém, é indiscutível que o esporte profissional perde quando não acontece uma final. Aquela coisa, não, vou lá e eu não luto com o meu parceiro de treino, não luto com o meu amigo. Não tem essa. Né? Ó, então, é assim, imagina você aí, tá criando um evento, né? O primeiro MXA Open Nordeste. Nordeste. Então, primeiro MXA Open Nordeste. Então, dia 11 e 12 de junho vai vir aí um evento massa de lutas, então, de jiu-jitsu, né? Imagina, tu começa a vender isso por aí e com transmissão online e vamos supor que tem uma taxa de R$10 para tu comprar. Pra gente que tá vendo de qualquer lugar do mundo. Aí os caras estão lá assistindo, o evento massa, vai ter a final do evento. Não vai ter. Não, pô, mano, isso aí? Já está acontecendo. Por exemplo, com a situação. É o Flow Grappling, que não é R$10, não. Pois é caro. Então. Entendeu? O cara paga em dólar para poder assistir. E aí você vai e não consegue assistir. Se não me engano, foi 5 ou foi 6 finais. Eu não lembro, assim. Mas eu sei que foi 40% das finais não tiveram. Tá ligado? Porque todo mundo rachou. E realmente teve situações de fechamento ali que não eram os caras nem da mesma equipe, cara. Eram atletas amigos. Ah, não vou lutar porque é meu amigo. Cara, quem faz isso aí tá botando uma pá de cal no profissionalismo do esporte. Você quer que o esporte seja profissional? Infelizmente ou felizmente, não pode se normalizar essa coisa do fechamento e achar que é normal, porque não é. Para o esporte, para quem tem a visão do desporto mesmo, como atividade profissional, isso não existe, cara. Sim. Não tem como, por exemplo, no futebol, ter uma final Brasil e Argentina, e aí a gente combinar, tu sobe no pódio aqui, bota a medalha de ouro, depois a gente troca, tu bota a medalha de ouro. Não existe. Você não vai ver isso no esporte profissional nunca. Entendeu? Pois é, essa situação aí, né, a gente tava falando antes que até o Rickson fala ali no livro dele, né, que é da situação que o Carlinhos diz que o Rickson tem que lutar com o Rigan, o Rickson Gracie Rigan Machado, tem que lutar, né? Lutar com o Rigan Machado numa final do absoluto. Então, e os caras são primos, treinaram a vida inteira, né? E o Rickson, não existe isso, não sei o que, a gente treina em casa, tanto tempo junto, né? E o Carlinhos, não, velho, tem que lutar porque o patrocinador era a Company, e tava exigindo ali que... Teve essa final. Tem que ter, velho. Tem que ter a final. Então, o Rico só fez... Então tá bom, velho. Então diga a ele que venha com tudo, porque eu vou com tudo. Ô, Barata, você imagina, por exemplo... Foi uma boa lembrança sobre isso, né? A gente falar sobre a Company, que era uma marca que apoiava muito o esporte, né? O surf. E também apoiou bastante o jiu-jitsu no início lá no Rio de Janeiro. Sim. Então você imagina, na realidade de hoje, o surf da realidade de hoje. Você imagina o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira chegar numa final e dizer, não, ele é meu brother, pô, ele é meu conterrâneo, eu não vou fazer a final com ele, a gente vai fechar aqui. Como é que fica isso, não cara? Existe. O surf teria chegado nesse patamar? Não teria chegado, cara. Não. Entendeu? Beleza, mas a luta é diferente, né? A gente tem que lutar. Se sai da arte marcial e parte para a parte esportiva da arte marcial, se é esporte, é profissional, tem que lutar. A minha maneira de ver é essa. Aí você vê hoje, por exemplo, várias equipes fazendo campeonatos internos. É a mesma coisa. Se eu vou fazer um campeonato interno e eu vou lutar com meus parceiros de treino ali, por que não lutar no campeonato oficial? Muito bem colocado, Max. Eu acho que é um paradigma a se quebrar para que o esporte dê um passo à frente nessas questões de profissionalismo. Eu sei que o pessoal mais da antiga não vai concordar com a gente nesse sentido, mas a visão aqui... Os caras treinam entre eles, pô. A visão aqui é essa, a visão de assim, é uma questão
do ponto de vista Não, profissional. eu tô cansado, pô, porque eu tô cansado, pô, afinal já tô cansado, lutei com um bocado de gente, pô, peraí, Não, mas mano. não é Mas, profissional? Tipo, velho, tem que lutar, mano, tá ligado? Tipo, até justificaria-se, né, uma situação. De lesão, O cara é um tá master, ligado? o cara teve uma lesão. Tudo bem. Tudo bem, no vivo do esporte. Sim. Beleza. Mas quando a gente trata dos faixas preta adulto, faixa roxa adulto, faixa marrom adulto, faixa branca adulto, qualquer um que seja, meu amigo. Se é na categoria adulto e os caras estão ali, que sejam faixa branca, e ele tá buscando se profissionalizar, ele tem que começar a pensar na faixa branca mesmo, e um dia ser um faixa preta sinistro. Sim. Então ele já tem que ser acostumado ali, da faixa branca. Passando para azul, Zé, passando né? para roxa. No outro ali, né? Pô, ele é uma faixa branca, mas que ele vai ser uma faixa preta, né? É. Então, pô, velho, não tem outra, né? Então, normalizar o fechamento, na minha maneira de ver, é algo prejudicial para o esporte. É assim, no mínimo que a turma pense ali em relação aos espectadores, né? Que a turma quer ver uma final. Uma final quer dizer que os caras passaram por várias outras pessoas ali, então são merecedores ali, né? De fazer uma final. E eles conseguiram, de fato, fazer uma luta justa, né? Até pra turma que tá assistindo, pô. Porque é um espetáculo, pô, ver duas pessoas de alto nível ali se Exatamente. Então, lutando. essa visão, Barata, ela é uma coisa, por isso que a gente fala, é uma questão polêmica, vão ter pessoas que vão concordar, outras não, mas não tem como discordar que do ponto de vista de tornar o esporte profissional e ser algo que esses atletas possam viver realmente melhor do esporte, tem que se quebrar esse paradigma, porque é prejudicial para o esporte. O fechamento é prejudicial para o esporte, entendeu? A gente teve, né, esse final de semana, o Campeonato Pernambucano, da FJJPE, que é a principal entidade do jiu-jitsu daqui do nosso estado, e a gente teve também, simultâneo, o Pan-Americano nos Estados Unidos. Então teve vários atletas, a gente teve até, inclusive, um atleta patrocinado pela MXA, que foi o José Jurema, né, foi campeão na faixa marrom adulto, o cara lutou muito, foi terceiro no absoluto também, então o menino está muito bem. E tiveram outros representantes também da MXA lá e daqui de Pernambuco. O Nordeste estava muito bem representado lá. Teve a competição também lá em João Pessoa, não foi? Teve também o evento, acho que foi o aquela Open menina Jump. Que é da MXA que ganhou Sim. Teve no Open Jump a Renata Salles, né, faixa azul, que estreou também de... Tiveram vários atletas esse final de semana da MXA campeões, viu? Foram vários. No Pernambucano, o pódio foi dominado ali. Teve muita gente boa. O Campeonato Pernambucano até vale a gente fazer essa análise, até porque o assunto também, tema de hoje. Galera, rapidão. Se vocês querem aí que a gente convide os atletas que são campeões aí dos eventos principais, né? Comenta aí, chama, dizendo aí, ó, convida a galera, convida os campeões pra gente saber aí, pra gente fazer episódios com os campeões aqui também, tá? Beleza, é isso mesmo. Vamos fazer, porque esse espaço também ele é um espaço que quem conhece, a gente sabe que a gente é muito pelo atleta, né? Sim. Então, é um espaço que a gente tem que trazer essa galera para dar a palavra deles. Eu até estava comentando, não sei se já existe uma mobilização de uma comissão de atletas também, para poder ter um pouco mais de representatividade junto às entidades principais, que são as federações. Evento privado é outra coisa. Sim. A gente realmente tem que respeitar quando o evento é privado. O cara tem fins lucrativos com o evento, ele procura dar o melhor, e normalmente os eventos privados são melhores do que os eventos de federações, embora a Federação de Pernambuco tenha evoluído bastante nesse sentido de organização dos eventos, o evento foi impecável nesse sentido, o evento correu na hora certa, estava bonito, lutas de alto nível, a organização foi tudo impecável, foi muito bom, o evento foi realmente excelente. O ponto que foi a polêmica foi a questão de pagar os absolutos com uma quantidade mínima de atleta. Isso aí é uma das coisas que eu sempre fui contra. Nós vamos fazer agora um evento de nível regional, que é o MXA Open Nordeste. Não é Open Norte e Nordeste, viu? É Open Nordeste. Open Nordeste. Porque para ser Norte-Nordeste tem que vir gente do Norte. Tem que vir a galera da Amazônia, do Pará, tem que vir para cá para poder configurar. Se é um evento que só tem atletas do Nordeste, acabar com essa galera, acabar com essa história, galera, de botar Norte-Nordeste, não existe isso, é Nordeste. Ponto final. Ou então traga, faça um evento lá, faça uma divulgação lá no Norte para trazer os caras de lá. Para lutar com a galera do Nordeste, aí sim, Norte-Nordeste. Entendeu? Tá tendo até um circuito agora, que eu não conheço o organizador, mas é um circuito que está correndo no Nordeste inteiro e foi para o Norte.
Aí a gente pode considerar o Norte-Nordeste. Porque ele está fazendo várias etapas. Por mais que não tenham atletas do Norte lutando aqui, mas ele levou o evento para Manaus. Se ele levou o evento para Manaus e está contando ponto no circuito Norte-Nordeste de Jiu-Jitsu, se não me engano o nome do evento, e já tiveram vários eventos em várias capitais. Em várias outras, né? Ele está indo. João Pessoa, já foi para Maceió, já foi para Natal, quando ele passar Sergipe. Por aqui, chama ele, Max, pra gente conversar com ele. Vamos com certeza. E ele parece quem que tá para vir. Aí, ó, pode chamar, pede aí pro cara falar aí com a gente, ele não sei quem é. Eu também não conheço, não conheço a pessoa, mas quem tá souber, bem né? falado o evento dele. Que massa. Quem souber aí quem é o representante, aí a gente chama ele aqui pra gente fazer um bate-papo com ele, né, Max? Ele explica isso daí, né? Então, voltando aí à polêmica, né, Barata? Então, o assunto, a gente fica um pouco sério aí falando sobre esse assunto porque a gente quer ver o esporte desenvolver. Sim. Então, não adianta, na minha maneira de ver, uma entidade que é feita para fomentar o jiu-jitsu do Estado, que é a Federação Pernambucana ou a federação de qualquer estado que seja. E ela é sem fins lucrativos. Qual é o objetivo dessa federação? É promover o esporte. Sim. É fazer com... E quem são os principais elementos desse esporte? São os atletas, né? Então, quando a gente fala sobre um edital que tem dizendo que só paga o prêmio se tiver uma quantidade mínima de 8 atletas, de 10 atletas, de 12 atletas, obviamente que o objetivo desse edital é não pagar o prêmio, cara. Pois é, mas eu fico procurando o motivo de não ter o absoluto. Não entendo também. Assim, o pagamento não é um pagamento que você... Antigamente tinha, né? Tipo, se você vai lutar, então você paga, tipo, sei lá, R$100 para sua categoria. Se você quiser lutar absoluto, aí você paga... Um a mais, o adicional. Mais 20, mais R$30, mais R$50, não sei. Aí poderia ser que fizesse sentido. Mas, tipo, nessa situação é um valor único, então... Pô, independente... E não foi anunciado que tem uma premiação para absoluto? Pois é, por que não... Então, como é que, por exemplo, agora, nesse caso, que foi o que é o mais absurdo é isso. É você ter um absoluto na faixa preta adulto. Faixa preta adulto não pagou a premiação porque não tinha quantidade mínima, pô. Não faz sentido. Foda. Esses caras são os profissionais. Os faixas pretas adultos... lutas? Eu acho... O mínimo era 8. Sim. Que é um absurdo. Na minha maneira de ver, teve luta, tem que pagar. O MXA, eu vou logo dizendo aqui, o MXA, Open Nordeste, teve luta, a gente paga. Teve luta, a gente só não vai pagar se for WO, aí não pago. Não, aí mas se for, tiver 2 caras, for uma final, a gente vai pagar. Excelente, tem que pagar, pô. Excelente. Porque não foi anunciado. Aí você anuncia, tá beleza. Budget, não, mas tá no edital. Tá no edital, mas o edital foi feito com o objetivo de não pagar. Modifica outra o edital. Não, tem que, é uma questão que tá virando cultural. Que seja pelo espectador, porque seja pelo lutador. Os caras estão dando a vida ali, Max. Na verdade, são as estrelas da história. A galera que organiza evento não pode se posicionar como a estrela da parada. As estrelas são os atletas. Os atletas é quem fazem aquilo acontecer. Se não existe um atleta, não existe evento, pô. Entendeu? Mas como o jiu-jitsu ele é tão apaixonante e todo mundo quer bater um negócio, o cara botou um tapete, o cara quer lutar, então essa vontade é tão grande de lutar que aí o organizador ele vai lá e faz da forma como ele quer. Então assim, na maneira que a gente vê, essa questão de ter um edital, ela tem que ser revista. Isso porque aí. O edital, beleza, o cara assina lá, tá no edital, não, beleza, então ele nem lê o edital, cara. Ah, não, tem que criar uma cultura para os caras lerem o edital. Beleza, tem, mas não é assim que funciona. Modifica o edital, mano. Se o edital é como se fosse uma cláusula leonina de um contrato. Teve luta, então se paga. Paga. Anunciou. Se não anunciou, beleza. Mas anunciou, não está anunciado que tem uma premiação para absoluto? Meu irmão, se teve luta, tem que pagar, pô. Paga, pô. Entendeu? Agora, colocar... E outra coisa, outra crítica aqui à federação, nesse aspecto é... Além de ter uma quantidade mínima de atletas, que eram 8, ainda teve uma limitação de quantidade máxima por equipe de 2 atletas. Aí é que dificulta mesmo a situação para o cara conseguir dar o quórum, vamos dizer assim, para eles pagarem o prêmio. Entendeu? A gente não devia nem, na minha maneira de ver que é barato, a gente não devia nem estar falando sobre isso aqui, velho. Verdade. Vamos mudar? Próximo tópico? Mas vamos embora. Mas fica a dica... Galera, saiam na frente, principalmente federação, que é uma entidade sem fins lucrativos, entendeu? Revejam esses conceitos. Não é porque está no edital que tem que se proteger atrás do edital para não pagar o prêmio.
Simplesmente revejam isso e façam com que as coisas aconteçam e agrade todo mundo vai ficar feliz e no final vai dar muito mais gente lutando nos absolutos, querendo se inscrever nos absolutos, entendeu? Porque não vai ter essa quantidade mínima, porque vai gente embora que não se inscreve porque, pô, não vou estar aqui lutando de graça, já que não tem premiação, o cara que é profissional, entendeu? Que tá ali trabalhando pelo jiu-jitsu, é um atleta, é um professor, ele não vai sentir nenhum tipo de motivação para lutar o absoluto se o cara anuncia, mas chega lá, porra, deu a quantidade? Não deu? Fica naquela, não vou, porra, tá tarde, minha família tá esperando em casa, o cara vai embora, ele não vai lutar. Aí você deixa de ter os talentos lutando, o absoluto, entendeu? Então, assim, é uma maneira que a gente tá aqui colocando, é um canal que é para esse tipo de discussão mesmo, o objetivo é a evolução do jiu-jitsu, né, para que realmente ele seja uma atividade profissional, mas sem esses detalhes aí sendo revisto, conceitualmente falando, né, tem que mudar o conceito. Tá ligado? Tem que mudar a linha de visão. Não é por aí. O caminho não é esse. Se foi anunciado, vamos pagar. Teve luta, paga. Paga, pô, exatamente. Galera, bota aí nos comentários, dá a opinião de vocês aí. Fala o que é que vocês acham disso, tá? E o mais interessante aí é que cada um mantenha um respeito cada um pelo outro, porque cada um tem sua opinião, né, Max? E outra, tá, né, meu irmão? Exatamente. Eu acho que é um assunto polêmico. A gente se expõe colocando isso porque a gente é pelo esporte, a gente não precisa mais provar isso para ninguém. Não. A gente é pelo esporte, a gente procura fazer com que o esporte cresça, desenvolva, né? Quando a gente fez o nosso MXA On The Mat em dezembro, um evento de lutas casadas com atletas convidados, não pagaram inscrição e a gente pagou o prêmio de todo mundo. Entendeu? E a BJJ Flix estava aqui, né, velho? BJJ Flix aqui veio para fazer toda a transmissão, tudo excelente, gratuito. Trabalho. Tá entendendo? E outra, gratuito. A premiação do GP que a gente fez foi toda paga. E ninguém pagou inscrição, viu? E a gente pagou toda. E o primeiro lugar ganhou R$3.000, o segundo lugar ganhou R$1.500 e o terceiro lugar ganhou R$500. Ou seja, R$5.000 só para o GP. Fora todas as lutas casadas de faixas pretas, também o vencedor também teve premiação em dinheiro. E foi tudo pago. Então a gente não precisa provar nada para ninguém em relação ao nosso sentimento com o jiu-jitsu, para fazer com que o jiu-jitsu evolua. O respeito ali e sabe que o atleta precisa, né, velho? Por tudo que ele passa, por toda a preparação, por todo o merecimento que ele tem, né? Exatamente. Quando se fala de um evento que, inclusive, tem arrecadação de inscrição, aí não tem nem o que pensar, né, Barata? O evento teve arrecadação, a inscrição R$100, deu 500 atletas inscritos. Faz a conta, pô. É muito simples a conta. Entendeu? É muito simples a conta. Não é nem, vamos dizer aí, 5% vamos dizer 10% do valor que... E esse assunto está gerando polêmica em todos os campeonatos, porque sempre tem eventos que não dá a quantidade mínima exigida pelos editais. Então, se não dá... Aí os caras, porra, não tem absoluto. Os caras não lutam, então lutam ali... E aí, tem uma situação que a gente está falando de fechamento. É um assunto que, se a gente deixar, vai rolar muito tempo. Bastante tempo. Mas a gente vai concluir, mas assim, que está linkado com essa história do fechamento. Tá linkado, o pagamento, o não pagamento, às vezes fica linkado com o não fechamento. Então tem a parte dos atletas também. Fazerem a parte deles, eles têm que lutar. Tem que lutar. Então, se chega lá, por exemplo, a quantidade mínima de atletas para pagar o absoluto são 4 atletas, vamos dizer. Aí chega nas finais do absoluto lá, só tem 4 atletas mesmo. Beleza. Todos 4 da mesma equipe. Aí os 4 racham. Os 4 fecham e ganham dinheiro. Mano. Aí tem que ter luta, meu amigo. Tem que ter luta, porque para pagar o absoluto, tem que ter luta. E aí, Barata, você como faixa preta. Eu tô não falando nem de arbitragem, de árbitro, certo? Você como faixa preta. Eu que estou no jiu-jitsu aí há 12 anos observando. Será que se a gente olhar para uma luta, a gente não vai perceber se essa luta é fake ou se ela é uma luta que está acontecendo? A gente vai perceber, pô. É a intenção. Agora, aí o que eu penso, se não acontecer a luta, o árbitro estiver lá, lute, começar a perceber, são 3 árbitros que vão estar ali em volta. Desclassifica os 2. Desclassifica os 2. Entendeu? Se tá vendo ali que tá tendo arrumadinho, não paga. Os 2, não paga. Desclassificado nessa situação. Nessa situação. Entendeu? Sim. Então são coisas que tem que ir se arrumando. Não é a gente nessa discussão aqui, nessa conversa aqui, que vai resolver esse problema. Mas é colocando isso em pauta para fazer com que esses editais sejam modificados, mas em contrapartida os atletas têm que fazer a parte dele. Ô Max, eu fico pensando aqui. Será que na montagem das chaves não teria como fazer um tipo de combinação ali
que pessoas, pelo menos, da mesma equipe não se encontrassem na final? É difícil, Barata, porque eles já tentam fazer isso. Já existe esse formato, né? Para que atletas da mesma equipe não se encontrem nas primeiras lutas e tal. Né, mas eventualmente vão se encontrar, entendeu? E aí, quando chega na final, independente de ser da mesma equipe, a galera tem que realmente rever esse conceito e lutar. Porque se as competições não pagam absoluto com esse tipo de argumentação, os atletas têm que dar essa contrapartida. Eles têm que chegar lá e dar um show pra galera. E eu penso assim, Barata, porra, o exemplo que a gente deu do Leandro Gomes e do Romário Gomes no dia que lutaram lá, no evento lá da CBLP em Fortaleza. Que era o Mundial da CBLP, esses eventos aí que são regionais, mas que colocam o nome de Mundial porque são entidades, né? Sim. É aberto. Então os caras chegaram lá, eu vi o vídeo, cara. Eu assisti a luta, foi sem kimono que eles fizeram. E chegou lá, o Romário e o Henrique lutaram. Romário não, o Leandro Gomes e o Henrique Gomes lutaram. Deram um show, cara. Por quê? Os caras treinam todo dia, são irmãos, treinam todo dia. E eles estavam ali, isso há, sei lá, 8 anos atrás, com uma visão profissional da coisa. Vamos dar um show pra essa galera, tem uma arquibancada tá lotada aqui, cara. Então quando anunciaram, galera... A organização já estava saindo, já estava desmontando o evento, porque não vão lutar, já é uma coisa cultural, né? Tá ali, não vão lutar, os irmãos vão lutar. Deve ter sido um espetáculo. Aí eles chegaram lá e disseram, não, galera, a gente vai lutar. Todo mundo ficou, o locutor chegou, galera, os irmãos Gomes vão lutar e tal. Só vi a galera voltando para as arquibancadas e eles lutaram e deram um show, cara. Deram um show, que é isso que a galera quer ver. E eles ficaram inimigos por causa disso. Nada. É como o Romualdo Lucas no campeonato que teve, ele fez a final do MXA Undemet, né, com o Lucas Protásio, um lutão foi um lutaço. E o cara, no final, ele falou exatamente isso. Pô, galera, a gente tem que entender que o jiu-jitsu é isso, é a competição. Não é porque ele ganha de mim ou porque eu ganho dele que a gente vai ser inimigo. É toda uma família, todo mundo buscando o mesmo propósito, entendeu? Fazer com que o jiu-jitsu desenvolva, que se torne uma atividade realmente profissional e que consiga dar, né, o sustento para essa galera que busca viver do jiu-jitsu. Então, pagar os absolutos sem essa quantidade mínima, isso é uma coisa fundamental, mas em contrapartida os atletas também têm que quebrar um pouco essa questão que envolve um pouco de ego, um pouco de, né, e lutarem. Dar um show pra galera. Vocês treinam junto, meu irmão, é melhor ainda, dar um show, porra. E vai lá e faz um rolinha solto lá e acabou. Entendeu? Com certeza vai ser bom pra todo mundo. Isso. Até pra eles mesmos, né, Marcos? É mais um rola, mais um momento de aprendizado. Cara, exatamente. Vai tirar imagem massa, vai ficar pra posteridade as coisas. Vai ter e tudo mais. Pô, ganhou, perdeu, mano. Isso, mas é o vida que segue, né? Aprendizado, né, mano? Isso aí. Tudo certo aí? E aí, diretor? Vamos embora? É isso aí. Casa do Pará, mais uma vez. Galera, quem sabe que a Casa do Pará... Pô, no jiu-jitsu é cultural, né? Enquanto que na vaquejada o cara vai tomar cachaça, no jiu-jitsu é açaí, velho. Açaí. Então a gente sai do treino e já vai tomar açaí. Quem nunca foi lá na Casa do Pará, vai lá experimentar. Esse aqui, é o melhor açaí do mundo, viu? Açaí pra tomar em casa. Demerara, batido com demerara. Esse daqui é batido com açúcar cristal, tá? Tem ainda com mel puro mesmo. Então, pra quem quiser, é só chegar. Além de açaí, claro, tem vários outros tipos de comida. Além da que Max falou ali no início, ainda tem crepe, tem tapioca, tem sanduíche, hambúrguer, tem tudo, mano. Tem muito massa, muito gostosa. Beleza? É isso aí, galera. Salve, salve. Um abraço a todos aí. É isso aí, galera. Ossa. Ossa.